acho que o Dionélio Machado também era psiquiatra e escrevia. Eu acho que, na verdade, quando se faz ficção, até quem faz uma autobiografia acaba caindo um pouco na ficção. Quer dizer, já não é mais a própria história, não é? A história tem traços de ficção também, né? Escrita, ela ganha... Veja, tudo passa pelo sujeito, né? Pelo olhar do sujeito. Então, me parece que mesmo ele tem, evidentemente, um conhecimento, né? Psiquiátrico, psicanalítico. Esse conhecimento pode ou não ajudar ao texto literário, a sua criação. Mas eu acho que, na hora de escrever, várias forças estão ali trabalhando, né? Então, tem o inconsciente também, que não depende daquilo que ele conhece. Depende da sua experiência, daquilo que conhece também, mas não só. Então, eu não sei dizer até que ponto a gente precisa de... Pode trabalhar com essa ideia de qual é a profissão, o tipo de coisa que conhece. Eu acho que não. Eu acho que não. O Dionélio também era um psiquiatra, ele faz, por exemplo, Os Ratos, mostrando claramente uma neurose obsessiva ali. Claramente. Mas o trabalho dele é tão bem feito, ele mostra de uma outra, colocando, inclusive, a personagem dentro do social, que é perfeito. É um bom livro, até esquecido, Os Ratos, do Dionélio. Dionélio Machado é um autor esquecido, e é um grande autor, quer dizer, dentro dos bons da literatura brasileira, né? Então, eu acho que a profissão, nós nem sempre precisamos conhecer a profissão do sujeito do autor, para poder entendê-lo melhor, né? Então, agora, se tiver dentro do texto elementos que exijam o conhecimento da psiquiatria, o conhecimento, a gente vai buscar, né? A gente vai buscar. Porque eu acho que contei a vocês que o Aloysio Azevedo fez um trabalho, não contei? Ele faz um romance e a personagem dele vai se envenenar. Então, o que ele faz? Ele pega o tipo de veneno e estuda o tipo de veneno do ponto de vista médico. Tudo que podia dar esse veneno, as consequências. Quem fala isso até o Antônio Cândido, em Literatura e Sociedade. Quando ele escreve, o veneno perde essas características que ele tanto pesquisou. Quer dizer, há outras coisas... exato. Há outras coisas na hora da escritura, né, que pesam. Quer dizer, é a mão que escreve, é uma palavra. Quando você pega os manuscritos literários, do Flaubert, por exemplo, do Proust, você vai ver que uma palavra, às vezes, puxa a outra. Às vezes, tem uma palavra... o próprio Rosa, às vezes, ele tem uma lista de 10, 12 palavras, volta para a primeira. Quer dizer, a sonoridade atrai. Às vezes, o escritor está fazendo um texto, ele grifa uma palavra e põe uma outra, e você nota claramente que foi a sonoridade da anterior que chamou a próxima. Quer dizer, então, há uma série de elementos que entram na composição de um texto, na criação da obra literária, que nós não dominamos, eu acho. Escapa, né? Escapa a nós. Tudo bem? Bom, então vamos entrar na Circe? Já são 5 horas? Já. Bom, então, vamos falar um pouquinho dessa personagem. Eu vou, então, procurar ler trechos, e, enquanto eu for mencioná-la. Bom, primeiro, vamos começar pela proposta pela epígrafe, né? Que é o seguinte, tem a tradução no fim, a nota do tradutor. E um beijo colhi de sua boca quando tirei a maçã de sua mão. Mas, quando a mordia, meu cérebro girou e meu pé falseou. E senti minha queda contundente por entre as ramagens enroscadas dos pés dela. E vi sua face mortalmente branca que me esperava no fundo da cova. Então, esse romance do Rossetti, né? O Rossetti ele é um pré-rafaelita, ele tem um quadro muito bonito chamado A Noiva. Eu acho que, se vocês entrarem na internet, é capaz que vocês localizem. É lindo o quadro dele. Acho que está, se eu não me engano, na Galeria Tate, lá em Londres. É lindíssimo. E ele fazia parte de uma irmandade que chamava Irmandade Pré-Rafaelita. E ele, além de pintar, ele escrevia, né? Ele faz esse romance, e nesse romance é exatamente isso. É uma mulher que faz com que... sedutora, né? E, quando a gente pensa em sedução, né, se a gente pegar a palavra sedução,
o seduzir, nós observamos que o seduzir tem, dentre as suas acepções, a questão do engano, né? A questão do artifício, né? Então, veja, todas as mulheres, tanto as mulheres citadas aqui, tanto a Circe quanto a personagem do Rossetti, elas são sedutoras. Elas seduzem e depois dominam os homens. A mulher do Rossetti, a personagem do Rossetti, ela faz exatamente isso. Ela seduz, dá a maçã, a pessoa, o homem mordia a maçã e caía numa fossa onde havia outros, certo? Já mortos, né? Então, quando a gente lê, exatamente como a Maria Emília apontou, quando a gente lê, a gente já sabe, não é? Já é um indício que nos prepara para aquele Das Unheimlich com o qual nós vamos nos haver mais para frente. Quer dizer, há vários indícios disso, né? Então, começa por essa ideia, mas e mais, há um dado também na palavra sedução que me pega, que é o seguinte: além dessas acepções, existe a ideia de desencaminhar, certo? Converter com artimanha, né? Essa ideia de desencaminhar, né, mostra exatamente aquilo que as nossas personagens farão, porque elas tiram do caminho os homens, os noivos. A Adélia vai tirar os noivos do caminho e as personagens, a Circe constantemente, né? E a mesma coisa a personagem do Rossetti, né? Para falar um pouquinho da Circe, então, eu já mais ou menos mencionei que a Circe é tia da Medeia, né? Então, vocês vejam que ela está no mundo das feiticeiras, né? Ela é tia da Medeia, ela é irmã do pai, né, da Medeia. E ela é citada em vários textos. Ela vem desde da Odisseia, desde os Argonautas, que parece que é anterior à Odisseia, e vem a vários textos que vão trabalhar com a figura da Circe. Então, é o Ovídio que trabalha, é o Horácio, é o Petrônio, quer dizer, há uma tradição literária desta mulher. E, às vezes, ela se dilui em vários textos já mais do romantismo, do realismo, ela se dilui, mas há características dela em mulheres fatais, né? Que tentam, na verdade, transformar, de alguma forma, o companheiro, aquele que escolhem, a partir da sedução, né? Então, a Circe tem um vasto caminho, uma vasta trilha, né, dentro da literatura, e ela encarna a Adélia, porque a Adélia ela tem exatamente as características dessa Circe. Ela é uma mulher que cozinha muito bem, faz licores, né, e bombons com um cuidado requintado. Ela é extremamente requintada, né? São exatamente isso que eu disse, os pedacinhos de laranja, os pedacinhos de alguma coisa que ela quer que o outro, que o namorado, que o Mário, esse último noivo, que ele identifique, né? Ela não canta, mas, veja, há um deslocamento, porque há uma recriação da Circe. Então, essa recriação faz com que ela seja não mais uma cantora, né, uma voz maviosa, mas que toque o piano. Então, há uma substituição de uma coisa pela outra nessa recriação cortazariana, né? Então, ele mantém o requinte da cozinha, né, e a música aparece via piano, não via canto, né, e os animais estão sempre em torno dela, né, sempre em torno dela. Há, inclusive, situações em que a Adélia, vocês vão ler, em que a Adélia vai... ela vê um peixe doente, um peixe no aquário, então eles falam, parece que ele está meio doentinho, fraco, alguma coisa assim. Não se diz fraco, mas eles ficam preocupados com o peixe. Ela diz assim, ele vai morrer amanhã. E ele morre. A mesma coisa em relação ao gato, certo? Quer dizer, ela ganhou um coelho de um noivo e o coelho morreu. Ela passeia e as mariposas tocam o cabelo dela. Um cachorro se afasta e ela chama e ele vem.
isto tudo, na verdade, separadamente, não teria muita importância. Mas quando as coisas vão se somando, né? Vão se somando, esses índices vão sendo somados, e como a gente sabe da figura da Circe e da figura do Rossetti, da personagem do Rossetti, nós acabamos já intrigados com essa situação. Isso é importante porque eu vou mostrar a minha leitura, não sei se é eficiente ou não, eficaz ou não, mas eu não acho que seja, que a gente possa argumentar que seja, que a Adélia Manara seja exatamente como se coloca. Né? Eu acho que o narrador, eu vou trabalhar um pouco pela linha do narrador, ele tem uma forte caracterização de alguém que está também sob o domínio da dissimulação, um pouco. Né? Mas é algo que fica sempre no reino da ambiguidade. Mas, voltando a Circe primeiro, ela se chama Délia Manara. Délia Manara é importante, primeiro, porque Délia é um epíteto de Artemis. Veja, nós estamos no mundo dos gregos. Né? É um epíteto de Artemis. E a Artemis, todo mundo deve lembrar, ela é virgem e eternamente jovem. Ela é a deusa da caça. Né? Então, ela se liga também aos animais pela caça. Ela é também a personificação da lua. E a Circe do Cortázar, ela prefere a noite. Tudo está na penumbra. Né? Ela faz as coisas à noite. O namorado chega, ela sai às vezes durante o dia, assim, um sábado, mas o geral, ela fica sob a penumbra da casa. Né? Quem acende as luzes são ou os pais ou o namorado. E ela não gosta muito quando as luzes aparecem. Agora, a luz da lua é algo que funciona dentro desse ambiente, dessa penumbra da Circe. E a lua vai funcionar exatamente para que o Mário reconheça que o bombom tem uma barata dentro, porque a lua bate em cheio, certo? Quer dizer, então, a Circe também é ligada à lua. Né? Então, vocês vejam que o Cortázar vai condensar a Circe e a Artemis. Né? Quer dizer, porque me parece também que a Circe daqui, ela não é como a Circe grega, né? A Délia não é como a Circe grega, que vive com os seus amantes, que tem os seus amantes. Ela tem filhos, inclusive, com Ulisses. Né? Alguns dão 3 filhos, outros dizem 1. O latino é praticamente unânime, todos os dicionários de mitologia. Esta Délia não. Esta Délia acaba ficando só e com a morte desses noivos. Então, há uma relação entre uma e outra. Né? E virgem, exatamente, porque como ela perde esses noivos, e, inclusive, ela tem um momento em que o Mário tenta beijá-la. E ela fala, não, os meus pais estão aí, depois. Quer dizer, você vê que ela não tem uma relação física, né? Muito liberal com o Mário. Quer dizer, então, nós estamos dentro desse mundo. Por outro lado, ela chama Manara. Délia Manara. E aqui nós temos, em português, em espanhol, um anagrama de aranha. E ela brincava com aranha quando pequena. Há um momento até que ele fala na baba, no fio de baba. Exato, aranha. Certo? Aranha, é um anagrama. Né? Além disso, Manara é um dos sobrenomes de Dom Juan. Porque há dois Dom Juan. Né? O Dom Juan começa com Dom Juan de Tenório, né, que existiu a personagem, e os autores escrevem sobre ele, vários autores. Mais para frente vem o Dom Juan de Manara, que o Mérimée, por exemplo, condensa, ele mistura os dois, o Manara e o Tenório. Né? Então, a ideia da Adélia como Dom Juan, né, também se coloca. Por quê? Porque, na verdade, vejam, o Dom Juan, se a gente pegar as características do Dom Juan, a gente pensa que ele é uma pessoa que está sempre mudando. Não é? Mas, na verdade, a mudança dele acaba sempre no mesmo. Ele quer conquistar, seduz, conquista
e deixa a conquista. Seduz, conquista e deixa a conquista. Quer dizer, constantemente ele faz isso, né? Em todos, quer dizer, houve uma fascinação muito grande, quer dizer, Mozart escreve, o Da Ponte escreveu, o Mérimée escreve, até o Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas vai escrever exatamente Dom Juan de Manara, é ele quem faz no final isto. E o Mérimée mistura o Manara e o Tenório. Então, não é por acaso, me parece, o Cortázar era uma pessoa extremamente lida, né? Não é por acaso que ela se chama Adélia Manara. Quer dizer, há um dado grego desse mito, que configura uma parte da Adélia, há um lado da feiticeira, né? E há um lado também da sedução, né? Que é de Dom Juan. Então, é uma personagem multifacetada, né? É uma personagem complexa nesse sentido. Quer dizer, quem é essa Adélia? Né? E se a gente pensar, ela mantém a sedução de todos os noivos, né? Os noivos, na verdade, se afastam, provavelmente porque descobriram algo, mas não se pode ter certeza, porque o texto começa exatamente com os falatórios, né? Com os falatórios do bairro, exatamente, dos vizinhos. Então, a família do Mário não quer saber dela. Quer dizer, eles acham, a primeira vez, quando o primeiro noivo morre, ninguém fala nada. Mas aí morre o segundo. Então, eles começam a juntar as pontas, né? E começam a achar que algo de estranho existe com essa mulher. Né? E o Mário não quer que se fale dela. O Mário não tem muita relação com a família e o Mário fica doido quando a família fala dela. E a minha leitura vai ser um pouco por aí, porque, na verdade, o Mário acaba tendo uma relação com a Adélia muito especular. A minha questão vai ser a especularidade do Mário aqui. Por quê? Ou do narrador. Vocês vejam. O Cortázar criou uma ambiguidade tal que nós não sabemos bem quem narra. Ele começa dizendo assim, porque agora já não se importa, mas desta vez ofendeu-se com a coincidência dos intermináveis falatórios. A cara serviu de mãe celeste contando tudo à tia Bebê. O indescritível desagrado no gesto de seu pai. Primeiro foi a da casa sobradada, seu jeito de vaca de mexer devagar a cabeça, ruminando as palavras com sabor de bolo vegetal. E também a moça da farmácia. Não porque eu acredite, mas se fosse verdade, que coisa horrível. E até seu Emílio, sempre discreto, Aí odiou imediatamente sua família, com um ineficaz estalido de independência. O texto começa com a seguinte situação. É uma terceira pessoa que está narrando e parece que ela interioriza o Mário. Há, em teoria literária, uma forma da gente trabalhar um texto que é... Quando o narrador sabe tudo, a gente chama de onisciente. Ele sabe tudo, o que vai se passar, o que vai acontecer, o que não aconteceu, tudo, ele domina tudo. Né? E a gente chama de onisciente seletivo quando ele só adentra uma personagem. Então, nós temos aqui, o Mário parece que ele está sendo adentrado. Só que nós não estamos diante de uma terceira pessoa. Não é um onisciente seletivo. Parece que é. Mas quem narra é alguém que fala eu. E que era pequeno na época. Mais para frente, nós vamos ter a seguinte situação. Na página 62. Eu não sei se a de vocês é a mesma que a minha. E 2. Se diz assim. Lembro-me mal de Délia. Mas era magra e loira, muito lenta de gestos. Eu tinha 12 anos, o tempo e as coisas são lentos então. E usava vestidos claros com saias rodadas. Mário pensou algum tempo que a graça de Délia e seus vestidos estimulavam o ódio daquela gente. Mais para frente, ele vai usar o mesmo paralelismo de construção, uma página depois. Lembro-me mal de Mário, mas dizem que fazia um lindo par com Délia. Ora, para alguém que sabe só isto a partir dos outros, ele sabe muito. Porque nós vamos perceber, ao longo do texto, que ele está como se ele adentrasse o Mário. Por exemplo, sem se perceber,
Mário juntava pedaços de episódios, descobria-se preparando explicações paralelas ao ataque dos vizinhos. Nunca perguntou a Adélia. Esperava vagamente alguma coisa dela. Às vezes pensava se Délia saberia exatamente o que se murmurava. Até os Manaras eram estranhos, com seu costume de falar de Rolo e Heitor. Rolo e Heitor são os noivos, né? Então, vai havendo constantemente uma interiorização, a gente fica sabendo detalhes, pormenores das reflexões e dos sentimentos do Mário, como é que ele se sentia naquela situação. Por outro lado, a gente sabe que a Circe era ligada aos animais, e tudo é conferido toda a ligação com o animal é conferido a Adélia, né? Adélia Manara, mas esta personagem, né? Este Mário, ele cria umas situações que nos faz pensar um pouco sobre a própria configuração dele. Vejam, na página 66, nós temos assim. Bom, porque a Adélia andava meio triste. Então, para alegrá-la, ele vai comprar essências, vai comprar produtos para ela fazer bombons, né? Agora, ele só compra isso depois que ele dá a ela bombons. Então, nós vamos ler o primeiro momento. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele desperta na Adélia a vontade de voltar a criar bombons, certo? Parece que ela já sabia que ela volta a fazer os bombons a partir desse gesto do próprio Mário. Délia ficou olhando a caixa, ele dá uma caixa de bombons para ela, e aí é o parágrafo que a gente vai ler. Délia ficou olhando a caixa e não fez muito caso dos bombons. Mas, quando estava comendo o segundo, de menta, com uma camada de nozes, disse a Mário que sabia fazer bombons. Quer dizer, ele dá os bombons e aí desperta nela essa ideia, né? Parecia desculpar-se por não haver confiado tantas coisas antes. E começou a descrever com facilidade a maneira de fazer bombons, o recheio e os banhos de chocolate ou café. Sua melhor receita eram os bombons de laranja, recheados de licor. E, com uma agulha, furou um dos que Mário trazia, a fim de mostrar como os manipulava. Mário via seus dedos muito brancos contra o bombom. E, vendo-a explicar, parecia um cirurgião, interrompendo um delicado momento da operação. O bombom, como um camundongo, entre as mãos de Délia, uma coisa diminuta mais viva que a agulha lacerava. Mário sentiu um estranho mal-estar, uma doçura de abominável repugnância. Vocês vejam, quer dizer, é o Mário quem vê, inicialmente, um bicho no bombom, né? É como se fosse um rato, um camundongo. Não é a Délia. Com este foco, o que a gente chama de foco narrativo, quer dizer, com este narrador, que a gente não sabe, é um menino, agora é mais velho, mas ele era menino nessa época. Como ele pôde ter todas essas informações a respeito do Mário? Coisas que só o Mário e Délia viveram. Por outro lado, esse narrador escreve como se ele tivesse um contato total, como se ele tivesse uma onisciência sobre o que aconteceu com Mário e Adélia. Então, vocês vão me dizer, mas isso não é um problema do conto? Não. Ele cria com isto aquele estranhamento, né, que nós já vimos no outro texto do Cortázar, e a ideia de quem é que narra, como é que fica, quer dizer, esse estranhamento que se cria, a ponto da gente chegar a perguntar se realmente a Adélia criava bombons com bichos, ou se um pouco não é o Mário que também vê isto, certo? Bom, a morte dos dois noivos, bom, pode ter acontecido, ninguém está escrito no texto, mas se foi ou não por esta situação de bombons com bichos, não dá para saber, porque eles morreram, né? Quer dizer, a partir me parece que se pode ter uma leitura que, a partir dos falatórios das vizinhas, isso desperta em Mário uma curiosidade em relação a Adélia. E, nessa curiosidade, ele vai, porque há algo nele também que vê, né, bichos em vários lugares.
Tanto que a metáfora é dele. Mário sentiu um estranho mal-estar, uma doçura de abominável repugnância. Jogue fora esse bombom, gostaria de ter dito. Jogue-o longe. Não o ponha na boca, porque está vivo. É um rato vivo. A Adélia ainda não começou a fazer os seus bombons. Ainda não há bicho nos bombons da Adélia, né? O que eu quero mostrar é que essa sensação de estranhamento vai sendo criada pouco a pouco. A gente, na verdade, cai no que o narrador quer, de acreditar que porque a Adélia é identificada a Circe, porque a epígrafe do Rossetti, que ela é realmente, só ela é a feiticeira. Eu não digo que não seja, não dá para também dizer que não, né? Não dá para dizer que ela não fez esses bombons. Mas também não é inteiramente confiável. Esse narrador não é inteiramente confiável. Exatamente, exatamente. Calar o pranto de Délia, né? É até bonita essa frase. É, exatamente. Bom, aí ele depois voltou-lhe a alegria da promoção. Ouviu Délia repetir a receita do licor de chá, do licor de rosa. O que também leva a desconfiar desse narrador é que, em seguida, se diz assim: ele imaginava coisas e foi temerosamente feliz. O terceiro noivo, pensou estranhamente. Dizer-lhe assim: seu terceiro noivo, mais vivo. Certo? Agora, o problema é que, quando vocês lerem, prestem atenção, como a cada minuto, o Mário fala dos noivos. A Adélia não fala dos noivos. Ela evita constantemente essa fala. Mas ele está constantemente preocupado com esses noivos. Imaginariamente, esses noivos parecem que fazem parte na verdade, esses noivos seriam, vejam, primeiro, eles são o duplo do Mário, porque foram noivos de Délia, certo? Quer dizer, eles tinham o mesmo desejo que ele tem, quer dizer, Délia. Por outro lado, a minha colocação, a minha leitura, vai no sentido de que a Délia seria também um duplo do Mário, não só porque ele a deseja, mas porque tudo isto realmente pode ser a Adélia que faz, e eles se identificarem por isso, mas também pode ser uma projeção do Mário o tempo inteiro, porque é um narrador extremamente complicado, né? É um narrador que é o primeiro a levantar a lebre que o bombom pode ser um rato, né? E é ele quem vai constantemente falando desses noivos, certo? Eu vou pegar alguns índices. Sim. Vai sendo criado esse estranhamento, né? Porque, veja, a Circe original, a do, entre aspas, original, porque nada é original, né? Mas essa Circe dos argonautas, ela é uma Circe que tem amantes, ela é uma Circe que depois ela dá vida, em função do Ulisses, ela dá, os homens voltam à vida, né? Além do mais, quando eles perdem a sua forma, eles esquecem do passado, né? E nós estamos diante de um conto que, na verdade, faz o inverso. Quer dizer, a lembrança é fundamental, né? O esquecimento não se faz. Quer dizer, se recorda, há recordações. Acontece que essas recordações, em nenhum momento, elas são questionadas. Quando qualquer lembrança, você, como psicanalista, sabe muito bem, qualquer lembrança é construção. Não é? E, como construção, elas são perigosas. A gente acredita na lembrança, mas ela não é o vivido. Só que não há maneira de constatar se ela foi vivida ou não. Para mim, ela é, porque eu vivo, eu estou refletindo, estou relatando a lembrança, para mim é aquilo que eu vivi. Não tem saída, né? E a gente tem que se contentar com isso, né? Como o sonho, quando a gente relata o sonho, não adianta o sonho ter sido diferente, é o que eu relato. E acabou, né? Percebe? Dá para entender essa questão de eu posso ter vivido uma situação, mas eu hoje, né, depois de... É por isso que o Freud faz um texto muito bom chamado Lembranças Encobridoras, né? Uma lembrança pode encobrir a outra. Ele até fala, a um paciente ele relaciona com Goethe,
quando criança, os dois, tanto o Goethe quanto o paciente, ficaram jogando a louça da mãe no chão, né? E aí, um estava jogando, eles lembravam da cena de jogar os pratos. E aí, o que havia encoberto, né? Um tinha perdido a avó, que ele gostava muito naquele dia, e tinha esquecido da morte da avó nesse dia. E o outro tinha ganhado um irmãozinho, né? Ou seja, morreu nesse dia. Certo? Aquela coisa horrorosa de ter que dividir tudo, né? Então, vejam, quer dizer, aí o Freud mostra exatamente como uma lembrança encobre, uma lembrança pode encobrir a outra, né? E a gente relata como se fosse, como se tivesse realmente vivido. A gente até discute, às vezes, com as pessoas, né? Não foi, aconteceu. E aí outro fala, mas é teimosa, né? É teimoso. Não é, é porque nós acreditamos mesmo no relato que a gente faz, né? Então, nós estamos diante de um texto que vai em busca da reconstituição desse passado, né? Quer dizer, enquanto a Circe faz com que se esqueça, aqui se vai buscar as lembranças, né?